Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Você já está ouvindo Sala de Redação, a hora certa é do Crematório Metropolitano, o único que realiza cremações em Porto Alegre. E a temperatura que nesse momento é de 25 graus e 6 décimos. Chove em Porto Alegre, ou pelo menos aqui na Zenha, né, onde está a sede da RBS, está chovendo. Daqui a pouco chove aqui e não chove ali em Teresópolis. Lá na PUC está chovendo também. Tá bom. Então, Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos e a temperatura. Gimant traça a qualidade comprovada. Volta para casa Home Center Tumeleiro. É mais fácil construir, reformar e decorar assim. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Toyota Car House incomparável. Life Park Condomínio Clube, venha fazer parte desse grande sucesso da Nex no sul do Brasil. A pesquisa interativa pergunta: Diego Aguirre, após a vitória de ontem, disse que o Inter já é um time confiável. Você concorda? Então tá, a pesquisa interativa é ar-condicionado das marcas Springer e Carreira na Frigelar, frigelar.com.br, e rede de concessionárias Foton Caminhões do Rio Grande do Sul. Ah, não esqueça, hein? Você ouve e pode ver também o Sala de Redação, Sala Online. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, o seu energético. E Petisqueira há 30 anos fazendo comida de verdade. Está de volta ao programa depois de uma longa enfermidade, Vianney Carlier. Quer dizer, nem tão longa assim. 4 dias. Bom, Vianney chegasse aqui no momento explosivo do futebol. Que jogo ontem, que emoção, que loucura. Conta aí. Quem é que tu quer enganar? Vamos enganar quem? Não, foi emocionante. Voltou com pilha nova. Não, a torcida nacional ontem deu um dos maiores shows de torcida que eu vi na minha vida. A torcida, sim, mas eu pego jogou muito mais que o time. Três frases do Guerrinha ontem. O destino do Inter está nas mãos de Nosso Senhor. O jogo virou uma várzea, né, porque não tinha mais meio campo. Sim. O Emelec atacava, o Inter atacava. E o Diego Aguirre mexeu errado. Ontem, acho que fica por aí. Mas olha, ontem me lembrei do Carlos Alberto Parreira. Quando o Carlos Alberto Parreira veio treinar o Internacional, ele trouxe uma novidade. Não preciso nem dizer que eu sentei o pau nele. Não, para. É o malvadinho. Professor Pardal, ele trouxe a seguinte novidade. Meu time faz marcação por ocupação de espaço. Como é que é? Marcação por ocupação de espaço. Tá bom. Mas o que o Parreira tem que ver com o jogo de ontem? Não, agora vem um Uruguai e diz a mesma coisa com uma palavra só. Meu time marca por recomposição. Recomposição. Esta é a... Tá recomposto? Isso seguindo a orientação de Fernando Carvalho. Ele ouve o Sala de Redação. Eles acham. Não falo mais de recomposição. É proibido. Tem censor aqui agora. Censurado, Estou falando do Diego Aguirre. Agora, se tem... Não está ouvindo só de redação, então. Mas se tem cronista que vai atrás de qualquer bobagem que o treinador diga, não é problema meu. Aí ele diz o seguinte... Mas não vamos ofender os treinadores aqui. Treinador diz bobagem. Treinador diz aquilo que, segundo ele, acontece no jogo. Aí eles fazem o seguinte, eles fazem 2 atacantes recuar e acham que aí preenche o meio campo. Meio campo tu preenche com meio campista, não é recuando o atacante. Sabe, essas invencionices que... Ou como diz o filósofo contemporâneo Maurício Saraiva, tu bota uma ovelha e diz pra ela, voa, ovelha. Ela não voa. Não, mas ele tem que dizer pra ele mesmo isso. Ou chama uma vaca e diz tosse, vaca. Não, aí joga... Tem que a vaca tua. Ontem o Inter jogou 4-3-3. Não, porque os dois... Vianney não jogou 4-3-3. Não jogou 4-8-1. 4-2-4. 4-2-4. Tá, tudo bem, piorou. Quem estava no campo viu. Esse era de... Vocês querem falar mal do Diego Aguirre? Não, Vianney, pode aceitar isso. Agora, aí jogam mal os volantes. Mas claro, Vianney, os dois ficam sozinhos para marcar o adversário. Por óbvio, Vianney, por óbvio, eu não sou especialista internacional. Não, mas sabe o que? Tu conta o D'Alessandro atacante também. Jogou aberto no direito? Sim. Não, eu não contei, eu estou generoso com ele. Por óbvio, Vianney, eu não sou especialista internacional, nem de Grêmio, mas já que acompanho a distância. Ontem eu disse aqui no Sala, e fui contestado por todos, sem exceção, covardia, que o Internacional iria jogar com Vitinho, Sacha e Nilmar. Não, isso de jeito nenhum, é 4-2-3-1, 5-6-9-4, 7-5-3-2. Eu achei que era o Jorge Henrique. Vão jogar esses 3. E eu explico por quê. Pela experiência de ser adversário do Internacional. Isso está na índole do clube, Vianney. Por que está na índole do clube? Porque o Internacional, historicamente, teve 2 momentos na sua vida que não era oba-oba e firula.
Primeiro com os mandarins, que tentaram mudar uma forma de jogar do time, do clube, aquela discussão, joga Braulio, não joga Braulio, joga e faz balãozinho, dá balãozinho ou joga o que produz? Isso é uma discussão histórica dentro do Internacional. E a outra foi num determinado período do Fernando Carvalho, que ele encheu de volante lá e fechou, e etc, etc. Fernando é realista. Porque historicamente o Internacional é um clube que gosta de firula, no bom sentido, eu estou falando, não é assim. de atacar, de ir para dentro deles. E eu pensei nisso ontem quando disse isso aqui. Veio um treinador estrangeiro que não conhece a província, que não sabe o que se passa aqui na Querência Amada, jogando dentro de casa, jogando dentro de casa com um time modestamente médio, vamos dizer assim, para ser generoso, modestamente médio. Dentro de casa, vamos atacar e vamos ganhar 3 atacantes. Vamos para dentro deles. Vamos para dentro deles. E o D'Alessandro bem abertinho na ponta. O Internacional, desde o ano passado, precisava, quando chegou uma época que, um final ali do campeonato, que todo mundo colocou em dúvida se o Inter chegaria entre os classificados. E eu disse aqui nesse programa que o Internacional precisava de um técnico retranqueiro, porque tomava muito gol. E o Internacional vai tomar essa atitude, vai primeiro fechar a casinha para depois tentar ganhar o jogo. Sabe por que eu falei da índole do clube enquanto clube? Estou falando isso respeitosamente porque faz parte do contexto da história do Internacional. Eu concordo com a história. Porque enquanto o Internacional discutia Braulio ou Sérgio Galocha, o que faz balãozinho, o que é mais forte, o Foguinho mandava subir escada e dar porrada nos caras. A índole do Grêmio sempre foi diferente. Às vezes perdeu até por falta de qualidade técnica, porque tinha a índole da marcação, da chegada junto, o preparo físico, o cara subir e descer degrau no Olímpico, tu entende? Então isso é histórico nos clubes. Agora, tem esse período que eu fiz essa exceção dos mandarins e de um período do Fernando Carvalho. A Internacional contratou o Diego Aguirre. Eu digo, o Diego Aguirre no Peñarol, ele até se defendia bem. A gente viu aqui o Peñarol eliminar o Internacional, né? Olha, vai resolver. Manteve um sistema de jogo, fechado, mesmo perdendo o jogo. Fechado, perdendo 2-0 e ficou atrás. Mas o que a gente está vendo, eu não sei se é porque tem, sabe, muitos jogadores, e aí daqui a pouco não definiu ainda o time do Internacional. Muito jogador bom do meio para frente. Eu até vou dizer uma coisa, e aqui é até em alusão ao que eu acho que ele acertou ontem. Que eu acho que todo mundo achava que tinha que jogar o Nico. É o volante, tem que jogar, tem que proteger primeiro e tal. E o jogo ontem foi uma coisa... Mas os 2 gols que o Internacional sofreu foi pela falta de volante. Mas deixa eu te explicar. Não estavam nunca no lugar. Por quê, cara? Ontem aconteceu... Mas então não vamos dizer, o Nico vai jogar e vai resguardar, a zaga vai ficar na frente. Não fica. Ele é o volante, é o cara para proteger. O bote no intermediário adversário. É o cara para proteger. Bom, a Internacional ontem aconteceu uma coisa para o Internacional maravilhosa no jogo. O Inter entrou precisando da vitória e fez 1-0. Bom, agora assentou a coisa, né? Agora o Emelec vai correr atrás da máquina, o Inter vai fazer o quê? Se proteger, vai sair no contra-ataque com 3 jogadores ligeiros, né? Aí o Inter, daqui a pouco, o que aconteceu? Tomou uma virada ainda no primeiro tempo. Bom, aí voltou para o segundo tempo sem o D'Alessandro e cada vez mais pressionado. Claro. Porque uma derrota era fim de festa, era apagar a luz e vai para casa e vamos pensar em outra coisa. Acabou virando. Muito contribuiu o ambiente para o Internacional virar. E tem um jogador bom, o Inter, né? Vamos falar. Eu acho também, acho que dá para fazer mais do que está sendo feito até agora. O time do Internacional, se a gente parar em relação a outros times, a gente vai dizer assim, eu até nem vou entrar no Corinthians, até nem vou entrar no Cruzeiro, que renovou, que mudou, tal, tem bons jogadores também. Mas em relação à maioria, o Inter tem mais qualidade do que eles. Claro. Mas os jogos estão sempre complicados. Estão complicados. Isso me leva a pensar o quê? Que nessa altura do campeonato, mesmo tendo bons jogadores, o Inter ainda não conseguiu fazer o time. Não. Olha, eu faço uma outra pergunta para as pessoas hoje. O jogo ontem foi legal, foi virada, foi histórico, foi heróico, foi tudo isso. Foi verdade. Foi um jogo para narrador, né? Importante, maravilhoso. Agora... Eu vou fazer uma... Como o narrador não entende bolhufa de futebol... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Internacional está na Libertadores. O Internacional investiu, inclusive, na Libertadores. Não foi para participar, foi para tentar ganhar. Certo?
O Inter enfrenta o Corinthians, que a gente está vendo o Corinthians jogar, e o Corinthians privilegia o quê? Não tomar o gol. Mas escapou de perder ontem. Não, mas não toma o gol, não sei. Tomou, tá, bom, não tomou o gol. O Inter faz E o Inter tem a pior defesa da Libertadores já, né? Aí o Inter pega um Corinthians no Beira-Rio, toma 2 gols de uma virada do Corinthians. Vamos botar o Corinthians no lugar do Emelec. Toma 1 gol. O Inter viraria o jogo? Não. Então tem que pensar nisso. Por isso que eu acho que o Inter hoje não é confiável. Está longe de ser confiável. Poderia. Não está 100%. Muito bem, mas poderia estar melhor do que está. O Internacional está tendo dificuldade contra qualquer adversário em qualquer lugar. Porque ele perde o meio-campo sempre, Guerrinha, sempre. Olha, qualquer um de nós pode. Olha, todos nós temos para apresentar erros quase que primários no time do Internacional, de estruturação, de composição. A defesa uma zaga de colégio, né? Joga em linha. Absurdo. Eu sou chapa branca, sou oficialista e tenho dificuldade de fazer a crítica. Uruguai, piferista também. Tenho dificuldade de fazer a crítica e vou fazer uma análise mais ampla, né, para chegar naquilo que o Cacau está disse a respeito do Internacional na sua história. Eu lembro que em 2006 nós começamos o Campeonato Gaúcho e a Libertadores jogando com uma linha de 4 zagueiros, com Tinga e Fabinho como 2 volantes, com Yarley, Mossoró e Michel, e Fernandão enfiado como centroavante. Ou seja, era um time parecido com esse de hoje. Se vocês fizeram a comparação, o Mossoró é aquele ventilador pela direita, né, o Michel era o que mais ou menos acompanhava, e o Yarley jogando fora de posição, o Yarley jogando por trás fazendo uma posição de meia cancha, por trás do centroavante, onde ele não gostava de atuar e não se adaptava. E a gente ganhou alguns jogos, foi ganhando. Acabamos perdendo o Gauchão para o pior Grêmio da década. Era o pior Grêmio da década, 2006. Empatou no Olímpico. E depois gol de ombro do Pedro Júnior. Júnior. Ninguém esperava tal a diferença de qualidade das equipes. Né? Aí depois o Inter foi se aprimorando, aí entrou o Edinho, daí já entrou, aí o Tinga passou a jogar um pouco mais na frente, saiu o Michel, aí entrou o Sobis, que estava lesionado, ganhou a posição, enfim, aí nós passamos a jogar com 5 jogadores no meio campo, com 2 volantes de marcação, mais o Tinga na cota, de uma meia ponta de lança, mais o Fernandão que recuava, e mais o Alex. E foi assim que a gente conseguiu vencer. Né? Então, eu gosto desse tipo de futebol, cuja vitória tem relação de causa e efeito com o que é feito dentro do campo. Fernando, me permite, tu nunca vai ter um grupo de jogadores como aquele. É muito difícil. Mas fazer um time desse. Ele quer dizer mesmo que não tem jogadores. Ele quer falar no esquema, na forma de... Eu estou falando em termos de filosofia, de ideia de futebol. Então, aquela ideia acabou prevalecendo, em detrimento de uma ideia. No mesmo momento, o Cacau falou agora, em alguns momentos a ideia foi praticada. No início desse trabalho de 2006, a ideia não era praticada. No momento que ela foi praticada, acabou dando certo. Então, o que eu vi do Internacional ontem? Exatamente isso. Nós temos uma ideia de futebol onde o jogador de ataque pode ser o jogador também de defesa. E demonstrou-se que não pode. O Vitinho acompanhou o lateral direito, que é excelente. Sim, virou lateral esquerdo no primeiro tempo. No primeiro tempo, até os 15. Até os 15 minutos. Coitado, depois ele não conseguiu mais jogar. E aí ele ficava no ataque, o lateral passava, era 2 contra 1 e redundava no que redundou. Então, na verdade, o grupo do Internacional, e eu digo isso com todo respeito, porque gosto muito do Aguirre pela postura que ele tem, pelo respeito que ele tem com as pessoas, né? Da maneira que nós estamos jogando, com esses jogadores que não tem o cacuete para fazer a função que estão fazendo, nós não vamos conseguir ir muito longe, infelizmente. Né? Sendo oficialista, sendo chapa branca, eu também gostaria, Fernando, de dizer aqui, de estar dizendo hoje, tá legal, o Internacional tá no caminho, tá no páreo, tá começando a ajustar, é mais aqui, mais ali, falta uma cerejinha, tá? Mas assusta o que o Internacional está fazendo. O Internacional não consegue mais passar aquele negócio de assim, tá no caminho. Não. Tá todo mundo assustado. Por quê? Porque ele está tendo dificuldades contra adversários que, teoricamente, não são candidatos ao título. Daqui a pouco a coisa vai enroscar, daqui a pouco é contra o Corinthians, daqui a pouco é contra o Boca, contra o Racing, contra o São Paulo. Complica, é mais qualidade. O Emelec joga em linha, o Cacau tinha razão ontem quando ele falou, o primeiro gol do Nilmar, a defesa estava em linha, foi um lançamento do D'Alessandro primoroso, o Nilmar entrar na característica dele. O gol do Alex foi uma linha que foi feita também, que o Alex recebeu na frente, entendeu? O adversário não. E o treinador do Emelec, é deficiente. E o treinador do Emelec vai ser treinador da seleção equatoriana.
quero E o chamar... time O dele futebol joga atual, o futebol atual, ele está deixando uma escola muito clara aí, basta seguir ela. Primeiro prioriza não levar o gol. Depois tu tenta Sim, porque fazer tu não o gol. tem Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe para fazer 5 gols como o Santos fazia. Não, mas aí o outro então é lado, melhor Pedro. tu segurar no zero, que é o que o Tite faz. Mas aí é o outro lado, eu acho que... Bom, né, eu vou dizer o óbvio, o time tem que ser equilibrado, marcar e chegar na frente. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que pouca gente percebeu ontem no jogo do Internacional. E talvez vocês não tenham condições nem de avaliar neste momento sem ver o lance de novo. O terceiro gol do Internacional tinha 2 jogadores impedidos. 2 jogadores. O gol do terceiro Éder? gol do Internacional. Um na frente do goleiro, o goleiro teve que se esticar para ver se enxergava a bola, e outro atrás do goleiro. Claramente interferiram na participação do goleiro no lance. 2 jogadores impedidos no terceiro gol do Internacional. Ninguém viu, nem bandeirinha, nem juiz, nem ninguém da imprensa, nem a torcida, nem ninguém. Não, tu viste. Eu e mais outras pessoas vimos. Ontem Basta olharem o lance que vocês vão ver que eu tenho razão. 2 jogadores impedidos. O juiz de Libertadores, ele trata a questão do choque, do enfrentamento de uma forma um pouco diferente. Talvez tu tenha razão, Mas eu não vi. é impedimento, né, Pedro? Não, eu sei, mas quando tu diz que o goleiro quase não conseguiu... É verdade, tinha gente em cima do goleiro. Fizeram um sanduíche no goleiro. Fizeram um sanduíche no goleiro. Um atrás e outro na frente. Tá, mas aí é que tá, a diferença da arbitragem da Libertadores. Tu ganha no encontrão Libertadores. Isso aí tu sabe disso, tu jogou Libertadores. Daqui a pouco tem que chegar e Como é que os argentinos, os uruguaios fazem gol no final? Assim? Vão pra cima e tomba e bota zagueiro dentro da área, mesmo em bola andando e azar, e vão pra dentro da área. Por que o Inter ganhou ontem? Por que ganhou? Porque eu ia dizer isso. O Nilmar ontem jogou uma partida ontem, olha... Jogou uma Babilônia. Nossa, jogou um monte. Jogou muito. Aí... Mas será que não era porque tinha outros 2 atacantes ajudando ele? Talvez. E que abriu o buraco no meio campo? Ajuda, e aí abre o buraco no meio campo? Eu não tô nem analisando. Mas aí abre o buraco no meio, cobertor curto. Não, tu pode, o Cacau, o adversário, não, o adversário chegou ao gol do Inter vindo de trás para frente. Tu compacta isso aí, no meio. No momento que o Internacional fez o gol, até os 15 minutos, nós estamos jogando com 2 jogadores abertos, o D'Alessandro de um lado e o Vitinho do outro, e o Sacha enfiado com o Nilmar, dividindo a marcação da zaga. O Sacha não estava recompondo como meia, ele estava de segundo atacante, jogando os 2 entrando em diagonal. Aí depois isso parou de acontecer. Isso ajudou o Nilmar, é verdade. Claro que ajudou o Nilmar. Claro, não ficou sozinho. Mas aí o Nilmar jogou uma barbaridade, seja por que razão for, jogou uma enormidade. Aí o principal jogador do Inter se machuca, o D'Alessandro. Entra o Alex e joga mais do que estava jogando o D'Alessandro. Hoje termina o primeiro turno. Aí... Hoje termina o primeiro turno dessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tem que torcer para a Universidade, né? Eu acho melhor, né? Eu acho melhor. Eles ficam os 2 com 13 e o Inter com 6. O empatezinho é bom também, né? Hoje em Santiago. Perdeu em casa. Santiago. Eles perderam em casa a primeira partida. Perderam para o Emelec, 1-0. Joga a vida, a Universidade. O Inter com 6 pontos, ele tem encaminhada sua classificação para a fase de oitavas de final. Agora, para brigar para o primeiro lugar não é muito fácil. Se a gente for ver aqui no segundo turno... Para classificar, ele pode perder lá agora, o próximo jogo lá no Equador, porque depois ele com uma vitória sobre o Strongas aqui, um empatezinho no Chile, está resolvido o problema. Ah, sim. Em segundo lugar, sim. Para classificar. Em segundo lugar, sim. Ficou agora, bem favorável. Se o Universidade empatar hoje, possivelmente ele vai chegar morto na penúltima rodada. Né? Aí o Internacional já pode ir com 12 e fazer uma posição bem melhor entre os 16. Né? Mas ele vai chegar morto na penúltima rodada, muito provavelmente ele vai chegar mais morto ainda na última rodada, que é contra o Emelec. Mas eu acho que é Emelec e Inter, né? Não, mas eu acho que é Emelec e Inter o grupo. Não, eu sei, eu tô dizendo, mas em termos de primeiro, a única coisa que eu tô dizendo. É porque o detalhe importante é o seguinte, né? O Emelec tem 2 jogos em casa e 1 fora. O Inter, ao contrário, no segundo turno tem 1 em casa e 2 fora. Embora o Emelec tenha aqui para a altitude de La Paz. Embora não seja proibido perder em La Paz, né? Mas o Emelec vai ter que ir lá. E certamente vai ter muita dificuldade. Mas lá quase sempre. Eu já estou achando que a classificação do Inter, do jeito que está, é lucro. Não adianta, não interessa se for em primeiro ou em segundo. Tem que passar, eu também acho. Porque você não pode acontecer hoje. Tem uma coisa também, o Emelec, em casa, ele vai sair mais de trás do que ele sai. E a defesa dele é frágil. Então, se armar um esquema para jogar fechado no contra-ataque, tem condições de ganhar lá. Tem condições de ganhar em Emelec.
Se ganhar lá, se o Inter ganhar do Emelec, o Inter vai ser o primeiro do grupo. Sim. Exatamente. Que ele vai fazer 3 contra o The Strongest, ele faz 6 pontos no confronto direto. O nosso doutor aqui, personagem do Sala, diz que o Inter joga com 2 linhas burras. Os 4 zagueiros em linha e mais os 2 volantes em linha. Passando pelos 2, passou por 6. Aí faz os gols. Eu acho que tem que compactar eu não, com relação aos volantes, eu não concordo muito, mas com relação à defesa, assim. Eu não sei qual foi o treinador que um dia. Acho que o Inter jogava no 3-5-2. Que eu perguntei, escuta, olha os laterais adversários, eles vêm pra cima, são rápidos, e daí como é que tu vai marcar ele? Pô, simples. Quem marca lateral é lateral. Eu adianto meu lateral e cada um vai marcar lá no meio do campo, lá em cima. Bate um com o outro. Pô, o Inter não consegue marcar os laterais adversários, cara. Eu não tenho... Tem que sair atacante pro lado, tem que sair zagueiro. Eu não tenho capacidade, nem quero pegar o lugar do Lauro Quadros nas coisas que ele dizia, porque ele era brilhante. Mas eu quero dizer algumas coisas que nós também não comentamos aqui. Que tipo de punição levará o Internacional por aquela impressionante briga de torcida no campo do Internacional, entre si? Olha, na televisão é impressionante, parece um MMA com 20 para cada lado. Foi feio, tio. Domingo tinha gremista e organizada, brigada entre eles. Semana. Mas, impressionante a briga ontem. A Brigada Militar agiu bem ontem, né? Entrou lá, identificou e retirou, Prendeu. Né? Retirou 1 por 1. Demorou ali 10, 15 minutos, foi com calma, assim. E foi aplaudida a brigada. Foi aplaudida. E retirou 1 por 1. Mas não, aqui domingo estavam misturados gremistas de Colorado, não deu briga. Ontem só tinha colorados, eles se atracaram. Mas domingo estava o Cacalo lá acalmando todo mundo. Não, eu passei o domingo inteiro com medo, rezando. Palavra de honra. Porque eu sabia que o Cacalo ia. Ai, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Mas tu rezava por quê, Vianney? Quem tu pedia? Quem tu pedia? Na próxima jornada tem que levar o Cacalo para ser comentarista de tudo que não foi falado na jornada. Mas evidentemente que sim, eu quero que a reportagem seja completa. Tudo que não for falado na jornada, o Cacalo comenta. Eu quero que a matéria seja completa. Eu digo, as pessoas são generosas, muito generosas. Por exemplo, eu falei aqui agora com esse novo volante internacional. Sem ver jogar, 99% das pessoas disseram assim, ele fica no lugar, ele é muito bom, ele marca bem, ele chega junto. O único lugar que ele não teve ontem foi de volante. É o único lugar que ele não teve foi de volante. Mas todo mundo diz, ele é uma maravilha. Sem ver jogar o jogador esse que ninguém conhecia, Nicolas, não, chega no Internacional e vira Nico. O D'Alessandro vira Dale. Sem ver jogar, ele marca muito, ele é muito bom, ele é da seleção, ele é disso, ele é daquilo. O único lugar que ele não teve foi de volante ontem. Eu vou dizer uma coisa aqui em relação ao Nico. Ninguém diz, eu tenho que dizer. Claro. Vou dizer uma coisa aqui. Bom cargo para ele, que não é dito que o Cacalo disse. Vou dizer uma coisa aqui em relação ao Nico, que eu disse em relação... Mas tem que saber, tem que poder dizer. Em relação ao Nilmar. Não é para qualquer um. Pô, vai queimar o Guerrinha que estava na jornada Deixa eu dizer uma coisa aqui em relação ao Nico, que eu disse do Nilmar. Eu não acho que o Nico seja a última bolacha do pacote, não é isso. Mas ele é o mais volante dos volantes do Internacional, ele tem que jogar. É como o Nilmar não está jogando nada, tem que jogar. Mas do jeito que ele jogou ontem... Não, tem que jogar, Faz a avaliação que o Williams que saiu é 10 vezes melhor que ele. Não, o Williams não é primeiro volante. Não é primeiro volante. Aí o Nico é. O Nico é. Tem que posicionar ele ali. Bom. O Williams tinha que ser posicionado ali também. Não, o Williams não era. A prova não era que o Internacional passou um ano inteiro tomando gol no Brasileiro. Tu tá julgando o Nico por um jogo. Não, o Williams é por um ano inteiro, Cacá. Tô julgando o Nico pelo que eu vi jogar. Tu viu ele jogar ontem. Ele se consagrou antes de jogar aqui no Internacional. O Nico é o mais volante dos volantes. Não tá identificando por que ele saiu tanto do lugar, ele e o Nilton. Mas assim como nós não identificamos por que o Williams saía tanto do lugar. O Williams não é primeiro. O Williams está lá no Cruzeiro. Por que o Nico e o Nilton saíam tanto do lugar ontem? Tu tem meio campo, cara. Meio campo é uma lavoura, cara. As referências foram feitas ao Nico aqui, foi ao modelo, à posição que era necessário, ao tipo de jogador que era necessário no atual grupo do Inter. Continua sendo, então. Mas ele ontem, o que aconteceu com ele ontem? Ontem o time jogou esgaçado, com 4 jogadores na frente. Para diminuir o espaço, Fernando, ele tinha que sair do lugar. E sempre haverá um motivo para o jogador não cumprir aquilo
que é dado a ele cumprir. O Williams era porque Mas tinha eu não sei se ele volúpia de sair. Eu não sei se ele não cumpriu, o treinador. Bom, mas então ele não com linha de 4, talvez ele tenha mas cumprido. então ele ontem não foi o volante que todo mundo diz que ele é. Não, ele não foi o volante. O motivo saiu do lugar. O motivo assim como o Williams saía do lugar. O motivo é irrelevante. Os motivos são diferentes. Mas não foi volante. O Williams do Cruzeiro hoje não é primeiro, é segundo. Hoje, no Cruzeiro que contratou. O primeiro é o Henrique. Né? Não é primeiro, ele é segundo. Então o Internacional, como eu acho que o Newton também não é primeiro. Eu acho que o mais primeiro dos primeiros, volto a dizer, não é a última bolacha do pacote. Mas pela característica que precisa jogar ele. Eu acho isso. A característica dele é essa. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. O Inter vai ficar sabendo até amanhã a extensão da lesão do D'Alessandro. Hoje, o exame de imagem? Deve ser adiado para amanhã de manhã, para ter as 24, um pouco mais de 24 horas de tempo, né? Para depois faz o exame. É dúvida, né? É pro jogo do dia 18 lá em Manta, no Equador. O Nilmar não é dúvida. Não, o Nilmar foi muito mais cansaço muscular do que lesão na primeira avaliação, mas vai fazer exame também. O Arangues talvez não esteja recuperado até o dia 18. Pode ser um problema também. E agora, como o Alex entrou bem no jogo ontem, né? Dúvida também. Pois é, porque nesse jogo agora aí era bom ter a maioria deles, né? É um jogo que praticamente decide, não digo a classificação, porque vai depender muito desse jogo de hoje, mas decide a liderança do grupo, e a liderança é importante. Tu passa perigando pegar um adversário forte, né? Mas menos forte e com menos desvantagem, que tu vai ter que jogar a segunda fora, daí primeiro do grupo joga a segunda em casa. Sim. Mas eu ia falar, o Alex entrou bem demais no jogo ontem. E é difícil entender por que está demorando tanto essa questão da renovação de contrato do Alex. Ele tem um contrato terminando na metade do ano. É que o salário dele é muito alto. Alto. Ele é um jogador que ele responde bem em 45 minutos. Nos 90 já não está respondendo tão bem. Então, o Inter está propondo também, né, Pedro, um contrato curto, até para se evitar esses problemas que a gente está vendo tanto no futebol brasileiro. O jogador tem um contrato longo e depois do segundo, terceiro ano não consegue mais ter o rendimento. E aí fica preso a um contrato. Aí fica preso a um contrato. O Inter está tentando evitar com um contrato curto, que certamente não está agradando o jogador. Novo Gimo Antitraça Aerosol, seguro de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, claro. Qualidade comprovada. Volta para casa Home Center Tumeleiro, paguem até 24 vezes iguais ou 10 vezes sem juros no cartão. Tumeleiro, consulte. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é Pedro, comprar bem. Chega aqui via computador aqui a foto do lance do gol do Inter. Olha, eu acho que não eram 2 impedidos, eram uns 3 ou 4. 3 ou 4? Eram uns 3 ou 4. Tá aqui, tá na foto aqui. Não é eu que estou dizendo aqui. A foto está dizendo? Tem um na frente do goleiro, tem outro atrás, tem um do lado. Uhum. E o goleiro tem que cuidar a bola, que vem lá de não sei de onde. Uhum. Será que interferiram? Não, do chute do Hever eu estou falando. Estou falando do escanteio. Tá, tu diz no segundo na movimento. Na hora do chute do Hever. Não, o goleiro dá o soco e a bola sai do pé do Hever. Aí é uma o goleiro dá o soco e volta correndo, batendo em um monte de gente. Na hora do escanteio tem um jogador do Emelec que está em cima da linha, né? E ele avança e o Fabrício fica atrás de todo mundo. Atrás do goleiro e tem um na frente do goleiro. Sim, mas no segundo momento, que é o chute do Hever, aí é uma questão de interpretação. Não é interpretação, tem um cara na frente do goleiro, Pedro. Sim, mas... Vai interpretar o quê? Bom, o juiz interpretou. Se ele atrapalhou ou não? Pergunta pro juiz, não pra mim. Mas eu concordo, é um erro humano, mais um erro humano. Mais um erro humano. Sempre favorecendo o Internacional. Tá bom. Bom, vamos ao momento bairrista. Os erros da zaga do Inter fazem parte da campanha publicitária contra vazamentos na internet. A empresa revela que contratou a Sabrina Sato, espetacular, e a defesa colorada para essa ação. Uma hora e 34 minutos, o bairrista de Olinda, essência de vida, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, e locação de ônibus é com a Ouro e Prata. Nós fazemos o intervalo comercial e voltamos em 3 minutos com a sequência do Sala de Redação. Blackbird, Blackbird,
mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird, não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird. Todo mundo sabe fazer sanduíche, mas cada um tem seu segredo especial. Pode ser um ingrediente, um molho, um tempero. E o desafio do Sanduba Santa Clara vai premiar os melhores sanduíches da internet. Para concorrer, basta enviar a receita do sanduba mais delicioso que você faz. Os vencedores vão ganhar 1 ano de Temper X grátis e um frigobar retrô. E aí, vai encarar? Desafio do Sanduba Santa Clara. Entre no site coopsantaclara.com.br/desafio e participe. Promoção autorizada pela Caixa. Procurando ar-condicionado? Aparelho de qualidade é na Frigelar. O menor preço é sempre Frigelar. Tem que ter tradição. Na Frigelar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe. Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. frigelar.com.br ou 3314-8977. Participe da 12ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre e Circuito Unimed, que ocorrerá no próximo dia 22 de março, a partir das 8 horas, com caminhada e corrida adulto e infantil. A largada será no Anfiteatro Pôr do Sol. Participe! As inscrições estão abertas e se encerram em 12 de março. Para as crianças, as inscrições são gratuitas. Unimed Porto Alegre, patrocinador e serviço médico oficial da 12ª Corrida de Porto Alegre e Circuito Unimed. O Crematório Metropolitano é o único que realiza cremações em Porto Alegre, com equipamento de cremação instalado e licenciado pelas autoridades competentes. Só assim você tem a certeza de ter a sua vontade garantida. Ligue direto e informe-se. 0800 51 26 24. Crematório Metropolitano, a melhor estrutura do Brasil. Me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Excelsior Pneus e Pirelli, o preferido das montadoras, em 6 vezes sem juros. Confira, pneu Pirelli Aro 15 em 6 vezes de R$ 39,90 e Aro 16 em 6 de R$ 49,90. Agende sua revisão através do 3363-1717 e garanta um desconto exclusivo. 3363-1717. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Minuto Simmers. A primeira médica do Brasil foi diplomada em 1879. Mais de um século depois, as médicas representam 40% da categoria e já são maioria entre os profissionais jovens. A conquista feminina por espaço precisa avançar em igualdade na carreira e dignidade no trabalho. Um direito e uma luta que é de todas as trabalhadoras. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nossa homenagem e reconhecimento no Dia Internacional da Mulher. 1h38 estamos de volta com Sala de Redação. Crematório Metropolitano, o único que realiza cremações em Porto Alegre. Temperatura 25 graus e 6 décimos. E a temperatura é da Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Se você quer ver o Sala de Redação, entre no radiogaúcha.com.br. Tem um sala online para Blackbird, o energético que contagia, e Petisqueira, 30 anos fazendo comida de verdade. Ontem eu sugeri, a pergunta para a Interativa que aí está, eu vou sugerir agora uma outra pergunta para o lado do Grêmio. O Dr. Fábio Koff, a saída dele, o que vai acontecer no Grêmio? O Filipão
que foi o homem de confiança já não estou dizendo nenhuma novidade aqui. O homem de confiança do Filipão, quem trouxe o Filipão, foi quem Fábio botou Koff na ideia dele de voltar depois, foi o Dr. Fábio, que é muito amigo do Filipão, é o homem de confiança dele. Saindo do Dr. Fábio, o Filipão vai, sei lá, vai se manter, daqui a pouco não vai pegar o boné e vai embora. E eu já volto a dizer uma coisa, o Filipão não será demitido, não é isso. O perigo é o Filipão daqui a pouco ir embora e tentar uma seleção em outro lugar, não sei o quê. Vamos nos valer da jurisprudência. Eu não me lembro, nunca vi o Filipão abandonar o barco. Pediu demissão do Palmeiras. Né? Foi controvertido. Ele saiu do campo, foi para dentro do vestiário. Aquilo ali foi controvertido no Palmeiras. Foi uma situação controvertida. A ideia que passou para fora, e eu só sei isso. Mas havia uma insatisfação recíproca no Palmeiras naquele momento. Mas foi ele que pediu para sair, né? Há controvérsia, mas acho pediu para sair e os caras aceitaram porque a campanha não era boa. Acho que foi ele que pediu para sair, mas havia uma insatisfação recíproca naquele momento. Mas eu nunca vi o Filipão, por má campanha, abandonar o barco. Olha, comigo ele passou maus momentos, era vaiado quando saía da Casa Mata, não abandonou e se recuperou e ganhou tudo. Mas é uma época que ele precisava, hoje ele é um profissional com muitos títulos, é um cara rico, ele já não precisa passar certas coisas. Mas personalidade não se muda, né? Caráter não se muda. Não é problema de caráter, ele pode alegar que ele veio por causa do Dr. Fábio Koff. Se o Fábio Koff saiu, eu vou sair também. Ele veio por causa do Grêmio. Hoje tem uma coisa também diferente daquele tempo, Cacalo, que hoje o Filipão é um nome mundial. Ele daqui a pouco é convidado para treinar uma seleção, uma coisa desse tipo. Pois é isso que eu estou dizendo. Aí é outra situação. Aí tu olha... O Japão não fechou o contrato ainda, né? Não sei, mas... o Japão fechou com o técnico da onde, Gabriel? Não sei se ele vai continuar. Já vou conferir aqui. Fechou? O Japão já fechou. Eu não tenho dúvida sobre a personalidade dele. Nenhuma. Aliás, com Gareca, né? Só que eu acho que o Filipão daqui a pouco... O Filipão tá com Gareca também. Eu não sei como é que vai ficar agora, né? O Dr. Fábio saindo, não sei, confesso que eu não sei. Verdade... Vai ser bom, eu acho que vai ser bom por um lado, que agora o Romildo tira a sombra, pelo menos, né? Que queira ou não queira, o Dr. Fábio é o maior presidente da história do Grêmio. Não, agora está formada a dupla, César Pacheco e Luiz Felipe, das grandes vitórias. Mas, na verdade, o Dr. Fábio Koff, como vice-presidente de futebol... O Cacau estava? O Cacau estava no... o Cacau no grupo. Eu era coadjuvante. Estava no grupo. O Pedro, técnico que assumiu... técnico que assumiu o Japão, é o maluco, aquele que treinou a Argélia aqui em Porto Alegre, na Copa do Mundo. Isso. O novo técnico é o Halis Zotic. Que fez uma partida maravilhosa contra a Alemanha, né? Fazia uma gritaria na reservada. Vai treinar o Japão? Vai treinar o Japão. O Varid... Não é o Gareca? Gareca é do Peru. Varid Halis Zotic. Tá Gareca. Capardo, me diz uma coisa, o que o empresário do Kleber vai dizer hoje numa entrevista coletiva? Uma pergunta pro Kleber direto aqui, Pedro. O Kleber? Tá aqui o Kleber. O gladiador. Não, o gladiador, Pra mim, o gladiador é tudo. Parece que tá indo para jogar na... Bom, primeiro, o Giuseppe Giogardi, né, que é o procurador do Kleber, aliás, casado, né, com uma atriz da Globo, Vanessa Giacomo. O que tu fala com um fonezinho no ouvido? Para ouvir se está no ar direitinho. Viadagem. Vai, para se ouvir assim próprio, vaidade pura. Vai ser pavão assim. Mas tem que controlar tudo, né, Isso é uma forma de viadagem no rádio brasileiro. Aumentou o controlar tudo. É quem tá ouvindo, Pedro, é quem tá ouvindo outra rádio ali no ponto ali. Para ver se os caras não dão um furo. Qual era o dirigente que ficava no reservado lá, com o radinho, ouvindo comentarista? Teve isso até já. Mas teve um dirigente do Inter que passava o jogo todo com a primeira coisa que ele fazia quando chegava no estádio, procurava o operador da rádio e dizia: me dá um aparelhinho aí que eu... Quando tava fora, eu me acuso que era eu. Eu não tô acusando. Mas qual é o problema? Pra ouvir Pedro Neto, Marcão. É verdade. Jogos fora. Não, Marcão tu nunca ouviu. O Paraguaçu. Jogos fora. Não, Marcão tu nunca ouviu. Jogos fora, sim. Marcão não narra jogo, pô. E quer intrigar todo mundo, olha. Vai narrar sábado Grêmio e Caxias. Tá envenenado, Cacau. Jogo do Gauchão, que o Grêmio pode cair pra 12º. Não, mas o Fernando ficava ouvindo a jornada e depois corneteava no vestiário. Disseram isso. Agora em La Paz, no jogo de lá, o Paraguaçu, sabe quem é o Paraguaçu? O conselheiro do Inter, lá, que é o diretor da
da Foton Caminhões aqui. E assessor da presidência também hoje. Assessor da presidência. Ele pediu para o Géder Fernando, que é o nosso operador, e ele entregou um retorno para ele, ele ouviu todo o jogo. E já disse, eu vou para o Equador também e quero de novo. É fernandista? É fernandista. É da escolinha? Sim, mas Venei, tu imagina tu estar no Equador ouvindo a transmissão da rádio da tua cidade. Melhor coisa do espetáculo, mundo. Né? Isso Fernando Carvalho fazia. O Cacá viu no jogo, no Grenal. Mas tu achava o Marco Antônio melhor. Achava. Fora de casa ele é melhor que tu. Isso. Mas Pedro, respondendo, o João Guardi, ele é um empresário que é muito político. Acho que ele não vai entrar em rota de colisão com a direção do Grêmio. Prevejo uma entrevista política, tentando manter um bom nível na relação com a direção do Grêmio. Mas está saindo, Kleber. A informação de hoje é que há um interesse do Fort Lauderdale Strikers, que é o time do Ronaldo Nazário, do irmão do Pedro Jeromel, zagueiro do Grêmio. Que levou o Léo Moura, né? Que levou o Léo Moura, que haveria um interesse na contratação do Kleber. O Moura eles não querem levar. O Moura, o Rafael? Faz a família Moura lá. Mas ele leva o Sal time, Moura também. O Grêmio não conseguiu fechar a família Rodrigues, parece que o Christian não vem mais. Né? Muito caro. E perdeu o Max. Esse time ele vai jogar a liga secundária dos Estados Unidos, não é a MLS, que é a liga principal. Duvido que um time que vai jogar a liga secundária tenha condição de pagar... Mas é do mesmo nível. Dizer uma coisa para vocês aqui, esse Leonardo Moura, que foi para lá, é titular em qualquer time no Brasil, com 36 anos. É muito bom lateral. Se esse clube oferecer, pagar metade do salário do Kleber, eu acho que o Grêmio fecha o negócio na hora, né? Na hora. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, para eles não, mas lá para eles não é muito dinheiro. Isso aí significa o quê? $200 mil. Isso aí nos Estados Unidos não chega a representar grande coisa, porque eu me lembro que eu fiz a Copa de Ouro lá e o Brasil não foi para a final, foram nos Estados Unidos e México. Isso, não pagam, depende dos jogadores, estão pagando para as grandes estrelas que eles levam do futebol europeu, pagam um salário bem elevado. Quem paga é um patrocinador, não é o clube. O clube paga pouco, bem pouco. E na verdade, assim, para os jogadores médios, assim, a base de salário é $30, $40 mil. Agora, claro, para as grandes estrelas que vão para lá... considera o Kleber um jogador médio? Bom, em relação ao Ronaldo, claro. Não, mas em relação ao Léo Moura que foi. Não, o Léo Moura não deve estar ganhando mais de $30 mil. Não deve estar ganhando mais. O Kleber tem uma desvantagem que estava fora da vitrine também, né? Olha, quem estiver interessado no atacante, tem um que está voltando aí, está com 49 anos. O Miller. Vai jogar 49 anos. O Viola também está voltando. Tá brincando. O Amaral também. Vai pro lugar do Zé Rico. O Amaral não é do Campeonato. Viola vai pro lugar do Zé Rico. Eu li tua coluna hoje, que tem uma referência do Neto, que deu um pau aqui nos colorados, gremistas, na imprensa gaúcha, um bando de babaca. É ridículo. Eu vi. Absolutamente ridículo. Né? E por falar em ridículo, o Miller deu um pau na imprensa, dizendo também que o cara, para comentar futebol, tem que ter jogado futebol. Né? Porque ele buscou um emprego na Sport TV, e como ele foi muito mal, porque ele tem dificuldades para estabelecer assim, uma frase, uma coisa Expressão. assim. Ele foi demitido. E aí, bom, demitido, ele deu-lhe um pau na imprensa, que eles não sabem nada. Jogou futebol, Guerrinho? Razoavelmente. Não, mas tu não jogou, segundo o Miller, tu não entende nada. Não, e para ser obstetra tem que parir antes. Claro, você tem que parir, lógico. Mas tu jogasse lá no Não, eu fui Taguá, né? Eu fui craque, eu fui campeão. Posição de jogador. Goleiro, que beleza. Goleiro de futebol. Não alcançava na trave. Não fica te arreganhando aí o Fernandinho. Era goleiro de futebol. O Márcio Chagas estava certo. Não consegue nem concluir a frase. De futsal, cara. O Márcio Chagas estava certo ontem quando disse na Rádio Gaúcha. Por tema da arbitragem. Quando disse na Rádio Gaúcha, não sei se foi na rádio ou se foi na TV, não me lembro agora. Na TV, quando disse na TV que o Newton deveria ter sido expulso ao pisar no jogador. Não, aquilo ali foi mais um erro humano de um árbitro. Tem uma informação aí a favor do Inter. Não, é pior, agora eu vou te dar razão. O Bandeirinha estava em cima da jogada. O Newton fez uma falta grosseira, pisou no cara intencionalmente, irresponsavelmente, e o Bandeirinha que estava em cima não fez absolutamente nada. Mas são seres humanos, Pedro. São seres humanos, eles podem errar. Pena que eles erram sempre para o mesmo lado, mas são seres humanos. Isso aí nós e venham de onde vierem. Venha de onde vierem. Estão sempre defendendo o Inter. Quanto é que foi o Grenal segundo o Cacau?
Não, o Grenal ganhou 2-0, fez saldo de gol. Era uma, virou 2. Eu acho que o Internacional... Eu acho que o Internacional jogou... Aquele gol que o Mamute fez de impedimento, valeu 1. E o outro que entrou aí, ninguém viu. Eu acho que o Grêmio ganhou, empatou com os reservas do Internacional. Mas ontem alguém me relembrou um termo que era usado antigamente. Os reservas do Internacional enfrentaram os dentes de leite do Grêmio. Lincoln, Mamute, toda aquela meninada do Grêmio. Tá jogando de titular, casualmente, né? E é o 8º no Gauchão, 9º no Gauchão. Nono. Hoje teve convocação do Dunga, né, Pedro? Para os jogos Marcelo Groy, né? Marcelo Groy convocado, deve ficar fora de 3 partidas do Grêmio, 2 do Campeonato Gaúcho e talvez da estreia na Copa do Brasil contra o Campinense. Os jogos são no dia 26 mas contra... é ruim, o Grêmio tem que somar ponto para classificar no Gauchão, né? Sem Marcelo Groy é um problema. Os jogos são contra a França. Quantos jogadores do futebol brasileiro foram chamados? Já te digo acho aqui. Que só o Marcelo e o... Tem a lista aqui. E o Jefferson, goleiro do Botafogo, Marcelo Groy, goleiro do Grêmio, Souza do São Paulo, Elias do Corinthians, Robinho do Santos, esses aí. Os dois do Cruzeiro. Chamou um jogador que está na China, né, que é o Tardelli, né? Diego Tardelli. Mas o Tardelli foi o melhor jogador da seleção brasileira. O Tardelli está eleito pelo Dunga e com razão, justificada a razão, né? O atacante, ele foi muito bem, né? Tá muito clara a ideia do Dunga em relação ao time titular da seleção, por tudo que ele fez no segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Ele teve o Superclássico contra a Argentina em Pequim, e depois 2 jogos, um em Viena e um em Istambul. Um Guerrinha comentou, outro Kleber comentou. A base é sempre... O Dunga não está mexendo no time. Desde que ele assumiu, praticamente sempre o mesmo time. Jefferson, Danilo, que é o lateral do momento. Aliás, o Danilo está entre o Real Madrid, entre Barcelona e Real Madrid. O Porto vai faturar uma altura, já começa errando no gol. Pedro, o melhor goleiro do Brasil é o Marcelo Groy. Não ia contestar o Cacalo. O Cacalo tem que ter algum assunto, né? Claro. Mas um jogo de Libertadores. Lógico. Eu não estou acostumado a jogar Libertadores. Não, tá, mas agora tu não tá jogando. Fui campeão da Libertadores 25 anos antes deles. Agora... 25 anos. Não, mas o Fernando não era nem nascido ainda, já era campeão. Isso é um grande mérito. O Fernando não era nascido? Não era nascido ainda. Mas ele é jovem, então. Ele é jovem. Ele está na idade de namorar. Claro. Aqui, ó. Sabia que não ia terminar bem. Eu tenho um quadro parado aqui do lance do gol. Sim. O computador te ajudando? Não é computador. O Cacalo já olhou pro computador. Não, claro, é computador também. A foto tinha saído, já botamos a foto. Quadro parado. Só o Fabrício. Só o Fabrício está atrás. Essa tua aí é uma montagem. Só o Fabrício está atrás. Essa tua é uma montagem. É, montagem que nem o gol do Alisson. É que nem o vestido. Cada um acha uma coisa. Olha e acha uma coisa. Bom, então nós temos 2 versões aqui no programa. Um do Cacalo, que tem 3 caras impedidos, mas o Fernando Carvalho não tem ninguém. Mas a do Cacalo o Cacalo tem a visão do Bandeirinha. Lógico. Esse aqui é o lado oposto. Esse programa tá virando um circo. Lucas Carvalho, meu sobrinho, me mandou aqui. Fernando trouxe uma foto aqui do lado oposto. O jogador tá tão grudado no goleiro que parece que é o goleiro só. Espetacular. O goleiro fazia assim, de um lado pro outro com a cabeça, se enxergava a bola. Tendo em vista esses argumentos, eu acho que dá pra anular esse jogo também. Que maravilha. É um circo. O que tu achou disso, galera? Eu acho que tem que botar uma lona aqui em cima. Se tu viesse da tua recuperação, da tua enfermidade longa, calor pode ser graças a Deus resolvida, né? Tu viesse muito calmo. Se eu fosse alguém do Grêmio... Pra quê? Pedro, eu tô ouvindo. Se eu fosse alguém do Grêmio, eu ia preparar um DVD sobre o Grenal. Mas tu não é do Grêmio? Mas já foi... Não sou nada no Grêmio. Já foi moda DVD aqui. Foi moda? Eu ia fazer um DVD sobre o Grenal. Sim. Isso significa dizer que o Internacional algumas vezes foi prejudicado? É isso que tu está concluindo? Não, o Internacional chora um lance do Tinga até hoje, eu não sei porquê. Simulação pura. Simulação. Só pra aqui rapidinho. O que eu tava falando Não, o que eu tava falando do Diego é informação. Vai parar com isso. Eu vou ter uma recaída daqui a pouco, cara. Vai parar com isso. Tá usando o mesmo esquema na seleção do Diego Aguirre no Inter, que é o 4-2-3-1, né? E a base do time tem sido sempre a mesma, que é o Diego, Danilo... Ele tem 2 jogadores. Ele jantou com o Diego Aguirre também. O Gabardo não consegue dar escalação. Só tem uma coisa, tem 2 jogadores aqui que não estão chamados, né? Que não estão na lista.
E nem o Everton Ribeiro. Os do Cruzeiro. E nem o Ricardo Goulart. Né? Não foram chamados. Diga contra quem o Brasil vai jogar França aqui e Chile. em Porto Alegre. Não está definido. Antes da Copa América, né, o Brasil fazia 2 amistosos. Tu acha em Porto que tu vai dar Alegre, informação? Mas contra quem? Não está definido o adversário. Ah, não está definido. Vai ser o último jogo antes da viagem para o Chile para a Copa América, Beira-Rio. Vamos ter o caminho do gol? Acho que certamente. Certamente. Pegou, né? Então, o Jefferson tem sido goleiro com o Danilo Miranda, o Davi Luiz e o Felipe Luiz. Os dois volantes, que são o Luiz Gustavo e o Elias, tá jogando bem demais. A linha de 3 com Neymar, Oscar e o William. E o Diego Tardelli como centroavante. Esse é o time da Copa América. Não, na Binger conseguiu fazer o Caxias jogar com o Campinense hoje. Eu vinha vindo de Viamão, quase entrei num ônibus. Mas aí alguém entrou dizendo, não é Campinense, é Capivari. Lá na cara dele. Não fale em Capivara que eu fico nervoso. Campinense é contra o Grêmio, né? Eu sei. Olha aqui a pesquisa interativa. Olha o que é uma vitória. Vocês que são os comentaristas rançosos, que acham que o esquema não estava bom. Eles não são bem-humorados. Não são, não tem humor. Diego Aguirre disse após a vitória de ontem que o time que o Inter já é um time confiável. Você concorda? Sim, 96%. Quer dizer, a torcida colorada fechou com o time. Mas é a torcida colorada. E aí vem o Vianney. Mas isso é índole, Vianney. Vianney, isso é índole do clube. Vamos pra dentro deles, vamos atacar. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Por que vocês acham que o Abel foi o cara que mais vezes treinou o Inter? Discordar não é pecado. Não, claro. Não é pecado. Não, mas olha aqui, ó. Por que vocês acham que o Abel foi o treinador que mais vezes trabalhou no Inter? Acho que não tem nenhum que tenha saído tantas vezes. 6 vezes, né? Tem uma identificação com o clube. Ele foi campeão. Uma facerice. Passou pra dentro deles. Então tá, olha aqui. Guris, muito obrigado, hein? Amanhã tem mais. Vocês estavam ótimos hoje. Dicas da Ruder para sua tranquilidade. Ao sair, verifique as portas e janelas externas se elas estão trancadas. Ruder, sua confiança faz a nossa força. Ligue 3235-7000. Life Park, Condomínio Clube. Venha fazer parte desse grande sucesso da Nex no sul do país. Verão incomparável Car House. Faça agora um test drive em um Toyota Etios e surpreenda-se. Aproveite, hein? Unidades com IPI antigo na Car House Toyota. Tanto na Sertório, como na Padre Cacique, como em Novo Hamburgo. Sala de redação termina aqui, ele volta amanhã. Todo mundo fazendo gracinha hoje, né? Por quê? Por quê? Tá, já sei. Tá bom. Bom, muito obrigado a você pelo carinho, pela atenção. Vem aí, Gaúcha Repórter com o Leandro Stout. Nós voltamos amanhã. Tchau.